10h16. Parece que agora sim, o professor Luiz Flávio Sapori está na linha. Oi, professor, como vai? Bom dia. Bom dia, Lucas. Bom dia aos ouvintes da Rádio Band News. Finalmente, agora nós vamos conversar. Lucas. Agora vai. Ai, meu Deus Perfeito. do céu. Pré-feriado. A Luciana também está aí. Sim, muito bom dia, bem-vindo sempre, Sapori. Hoje é apenas eu e a Lu. Murilo não tá com a gente. Murilo não está aí hoje não, né? Não, feriadou. Que bom. Professor, para você que está chegando aqui à Band News agora, vamos contextualizar, né? Porque o professor Luiz Flávio Sapori está aqui com a gente. O governador Romeu Zema fez uma postagem em uma rede social após o ataque que aconteceu à escola lá de Poços de Caldas. Com um adolescente morto, outros feridos, e o governador pediu coragem ao Congresso Nacional para discutir a redução da maioridade penal. A gente sabe que é um assunto que sempre volta à baila, né, Sapori? Quando crimes são cometidos por menores de idade. Este caso específico tem outras camadas, porque parece que esse jovem tem algum acometimento ali mental, algum problema mental. E queria ouvir um pouquinho sobre isso. É o momento de a gente rediscutir isso? Falta coragem ao Congresso, como parece acreditar o governador Romeu Zema? O que você pensa sobre tudo isso? Bom, Lucas, não me parece que são casos que mereçam discutir redução de maioridade penal por uma razão muito simples. São casos muito específicos, né, muito singulares. Nós estamos falando, inclusive nesse caso de Poços de Caldas, o garoto tem 14 anos, se não me engano. Não é isso? 14, isso. Como é que nós vamos pensar a redução de maioridade penal para 14 anos, 13 anos, 12 anos? Não tem sentido. Na verdade, é mais um caso de ataque à escola. Se não me engano, é o terceiro do ano no Brasil. Depois, se me corrija se eu estiver errado, né? Nós tivemos ao longo desse ano uma sucessão de situações assim. Estão revelando uma modalidade de violência que vai aos poucos ocupando o cenário brasileiro, infelizmente. O que é muito comum, né? Esses ataques são muito comuns na sociedade norte-americana, e no Brasil eles estão começando a ocupar um espaço, e é um fenômeno muito psíquico, como você bem disse. Não é um fenômeno que está relacionado à impunidade. Esse garoto de 14 anos, Lucas, Luciana, ouvinte da Band News, ele não cometeu esse ato porque ele tem impunidade, porque ele não vai, de alguma maneira, ser responsabilizado pelo que ele fez. A questão da maioridade penal não interfere em nada, no cometimento do ato, porque, de alguma maneira, alguma experiência traumática anterior desse adolescente o levou a esse tipo de retaliação. Certamente algum tipo de experiência negativa na escola, na família, há sempre algum tipo de transtorno psíquico informando a trajetória desses adolescentes que cometem esses atos na escola. Não tem redução da maioridade penal, Lucas, não vai resolver em nada esse fenômeno. Bom, Sapori, compreender aí a gravidade, né, de um delito, talvez essa seja a saída, né, para os adolescentes. Você nos disse aí agora, né, essa questão de diminuir, né, a punição, 16, 15, 14, onde nós pararíamos, né, uma criança de 8 anos, mas enfim, qual seria então a solução? É compreender a gravidade de um delito. De que forma trabalhar isso? É bem complexo esse assunto, né, Sapori? Muito, Luciana, não há solução mágica. Estamos lidando com esse problema há 30 anos, não resolveram o problema, né? Não seremos nós em poucos meses, poucos anos, né, Luciano, que vamos encontrar, né, uma solução mágica para o fenômeno. Nós precisamos primeiro entender melhor o que está acontecendo, sabe? Isso pode parecer muito acadêmico, teórico, mas não é, Luciana. Se a gente não entende o que está por trás, que trajetórias estão por trás desses adolescentes, nós não vamos conseguir definir onde é que está o local principal do problema, se é na escola, se é na família. Tudo leva a crer que é um mix dessas duas coisas, sabe? De experiências, muitas vezes, não necessariamente experiências de bullying na escola. O bullying continua sendo um fenômeno a ser prevenido, a ser, de alguma maneira, muito tentado pelas professores, pelos diretores de escola. É fundamental o acompanhamento psicológico nas escolas, é algo que os governadores e o presidente da República, o ministro, sinalizaram que iam fazer. É fundamental, então, que profissionais que acompanham a saúde mental dos adolescentes, seja no ensino fundamental, no ensino médio, existam. E é fundamental que a polícia continue fazendo um trabalho que já tem feito de monitoramento das redes sociais, Luciano, porque muitos desses adolescentes anunciam antecipadamente que vão fazer. Eu não sei se foi o caso desse rapaz, teria que ver, eu não tenho todos os detalhes.
O que nós podemos fazer por enquanto, Luciana, é só, de alguma maneira, atenuar o problema, porque a gente ainda não sabe o que leva jovens a fazer o que eles fazem. Sapori, quando a gente pensa nesse ecossistema escolar e nas respostas que são trazidas ou numa certa prevenção que a gente pode pensar, não é, no entorno ali da comunidade escolar, alunos, professores, pais, Minas Gerais está bem nesse cenário, quando a gente fala nas rondas escolares, esse trabalho que é realizado pela Polícia Militar, dependendo da cidade, em parceria com guardas municipais, a gente está bem nesse aspecto? De maneira geral, eu diria que sim. Minas Gerais tem tido uma atuação bastante competente para lidar com essa realidade. A violência escolar não existe no Estado, obviamente, mas ela diminuiu muito nos últimos 10 anos. Nós temos tido experiências muito exitosas de guardas municipais fazendo um patrulhamento preventivo, ou mesmo fazendo projetos educativos nas escolas. A Polícia Militar de Minas Gerais já faz isso há muito tempo. A Polícia Civil de Minas Gerais também tem já projetos nesse sentido. Então, de maneira geral, a polícia em Minas Gerais e as guardas estão fazendo o trabalho delas. Mas você está percebendo, Lucas, que isso não é um problema apenas de polícia? Claro, é. A polícia não vai resolver esse problema. Não tem como você prevenir um tipo de comportamento, né, com uma dimensão tão psicossocial, tão nítida como essa. Nós temos que ter humildade de reconhecer que é um problema complicado, grave, e ele vai ser aleatório, Lucas. Ele não vai acontecer todo mês. Né? O último caso como esse, se não me engano, tem 3 ou 4 meses, né? Uhum. Depois vocês podem ver aí, a gente pode refrescar a memória. Mas é isso que vai acontecer, é um tipo de caso que vai acontecer aleatoriamente, 2 vezes ao ano, 3 vezes ao ano no máximo. É certo? Então, o que a gente tem que fazer é aprofundar o conhecimento do tema, investir no atendimento, no acompanhamento psíquico nas escolas, por enquanto, e fazer o trabalho de inteligência nas redes sociais, mais do que nunca. No momento, é o que dá para fazer. Exatamente. Quando a gente fala de medidas impostas aí, né, aos adolescentes, às crianças infratoras, a gente também pode falar, para além dessa questão da educação, do monitoramento ali das redes sociais, uma punição entre aspas, Sapori. De que forma a gente pode fazer essa leitura no que diz respeito aí aos infratores? Para esse tipo de violência, Luciana, eu diria que a punição ela é irrelevante. Esse adolescente que comete esses atos, ele não está preocupado com o que vai acontecer com ele depois. Muitas vezes, inclusive, ele se mata, né? Ou ele morre. A morte dele, muitas vezes, dependendo da situação, pode ser considerado um ato de heroísmo. Percebe? Então, não há uma racionalidade convencional no comportamento desses adolescentes. Ele não está fazendo um cálculo criminoso de custo-benefício. Eu vou cometer isso porque eu vou ficar no máximo 3 anos cumprindo medida socioeducativa, ou menos, ou alguns meses. Esse tipo de punição é irrelevante, Luciano, para esse tipo de violência. Você pode, de alguma maneira, colocá-lo 10, 15, 20 anos como medida punitiva. Isso não vai impactar o fenômeno, infelizmente, Luciano. Não é por aí que nós vamos encontrar a saída. O nosso ouvinte está falando aqui com muita propriedade, falando que isso é uma questão multifatorial e falando que as escolas não podem se tornar cada vez mais fortalezas. Esse monitoramento de redes sociais é fundamental, até porque a vida desses jovens passa, se a nossa passa por lá, imagina a desses jovens, né, Sapori? Exatamente, porque uma dessas soluções que começaram a ser definidas no debate nacional, Luciano, era colocar detectores de metais nas escolas, né? Isso mesmo. De alguma maneira, formar a escola um bunker de segurança. É óbvio que medidas de segurança têm que ser adotadas, né? Da vigilância, né? Da vigilância patrimonial, da vigilância pessoal. Você tem que ter mecanismos óbvios, né, de controle de entrada de armas, né? E essa atenção tem que existir dentro da escola. Você não pode deixar qualquer pessoa entrar na escola a qualquer hora, não é isso? É óbvio que medidas de segurança têm que ser adotadas. Mas, volto a dizer, o ouvinte que escreveu, você está correto, o fenômeno ele é complexo. Às vezes as pessoas querem que a gente encontre uma solução assim, né, rápida e imediata para o fenômeno, mas não tem. A gente tem que ter humilde, volto a dizer, a gente tem que ser humilde e reconhecer que nós estamos diante de algo novo na sociedade brasileira, compreendemos ainda pouco o que está acontecendo,
E vamos fazer o que dá para fazer nesse momento. Não é indo para as redes sociais e defendendo redução da maioridade penal, que tudo vai se resolver. Sapori, só para a gente terminar, até por causa aqui do nosso tempo e aproveitando aqui toda a sua expertise nesse assunto de segurança, o governador, falou em redução da maioridade penal. Na sua avaliação, no contexto brasileiro, há algum tipo de crime, de infração cometida por esses hoje menores, né, de 18 anos, que o Congresso realmente poderia discutir ali uma redução de maioridade penal, ou isso não cabe neste contexto brasileiro? Você tem alguns crimes que são graves, por exemplo, latrocínio, né? O roubo seguido de morte. Que não é comum, não. Adolescente cometer latrocínio existe, mas isso não é a maioria, não é o comum. Ou um estupro seguido de morte, que são crimes, né, muito violentos. Né? Um adolescente que comete 2, 3 homicídios dentro de uma situação do tráfico de drogas. Esse tipo de crimes, a gente pode até pensar, não na redução da maioridade penal, mas já há uma proposta no Congresso de aumentar o tempo de internação para esse tipo de infrações. Passados 3 anos, né, de internação, e ele, de alguma maneira, cumpriria um tempo adicional no sistema adulto, sem precisar necessariamente reduzir a maioridade penal. Isso é possível, mas nós estamos falando, Lucas, como você veio disso, para crimes muito específicos, né? Principalmente o latrocínio, crimes patrimoniais graves. Por aí eu acho que o Congresso poderia discutir, mas sem achar que isso, né, é uma solução imediata para a realidade que a gente está vivenciando. De fato. 10h28, a gente conversou aqui na Band News FM com o professor, pesquisador Luiz Flávio Sapori, do Centro de Estudos e Pesquisas em Segurança Pública da PUC Minas. Sapori, sempre muito bom ouvi-lo, viu? Até uma próxima. Obrigado, Lucas. Luciano, um grande abraço. Ouvintes da Band News, um grande abraço a todos e todas. Muito obrigado. Obrigada, bom dia.